Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite não gelada, mas ainda fria em Porto Alegre, né? Já estamos quase indo para o verão e ainda segue um friozinho de manhã cedo e à noite. Aliás, hoje não. Hoje amanheceu quente, ficou frio a partir das 10 horas da manhã. Melhorou o tempo, depois voltou a ficar frio, mas sempre com vento, né? O famoso vento minuano, né, Avancini? É isso? É isso aí, né? Boa noite, Henrique. Boa noite aos colegas aqui de programa. Jorge Avancini, executivo de marketing. Recentemente trabalhou no Bahia e no Internacional, não precisa nem dizer, né? Trabalhou muitos e muitos anos. Doutor Elvio, lá na ponta, futuro conselheiro do Grêmio, né? Do movimento Grêmio Democrático. Bateu na trave o Fabiano Dait, Maninho, né? Boa noite. Boa noite. Conseguiu ganhar do Juventude, fez o crime na última rodada. Eu acho que até estava meio de compadre aquele jogo. Tá. Tudo armado, festa para derrubar o Ipiranga. E nós fizemos uma grande vitória, um jogo que vai ficar na lembrança. E está aqui também o Christian Souza, que é técnico, não sei se está trabalhando atualmente. Agora não. Não, mas é um técnico já com rodagem, né? Aliás, com o Christian, eu cito sempre as fontes, né? Porque aqui a gente vai conversando, vai pegando. O Avancini passou muita coisa do Bahia e o Christian passou coisas do Acre. Agora o Atlético Acreano não foi bem, mas o Rio Branco, o Christian está dizendo que tem uma bela estrutura e tal. Me surpreendi, porque o Acre, a gente tem o Acre por ser distante, tá muito pouco falado e quase nunca chega, né? Tem gente que pergunta se o Acre existe. Não, mas tem uma estrutura boa lá, Arena Verde. O Rio Branco tem uma estrutura que... O doutor Elvio conhece. Conheço. Tenho clientes lá, viajei durante 10 anos seguido ali pro Acre. Eu tenho uma prima ali que está há 20 anos lá, nutricionista. Tem gente que sempre pergunta, né? Mas o Acre existe? Não, existe, sim. Né? Existe. Daqui é um voo até Brasília. De Brasília, mais 3 horas. Ali está existe, mas é longe. É longe. E com 2 horas que eu não conheço. Com 2 horas de horário, de fuso horário, 2 horas a menos. Né? Eu fiz jogo até em Rondônia, onde o Internacional meteu 9 no Ji-Paraná. Depois meteu 6 aqui, ou foi 6 lá. Não, foi 6 lá e 9 aqui. Quando tinha o segundo jogo, com qualquer score, foi 15 no total. Internacional e Ji-Paraná jogaram na capital lá de Rondônia. Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. Por isso que diz que a competição nacional mais democrática, né? Porque permite... Não, é a única que tem todos os estados. Né? Que todos os estados já participaram, né? Tem times de todos os... Tem até Palmas de Tocantins. Exatamente. Tem, né? Então, agora tem efetivamente todos os estados. Bom, o que vocês preveem para essa decisão? O Thiago Nunes tinha meio que dado uma entrevista alarmante ontem e hoje deu uma remendada legal aí. Não sei se foi a mando do Petralha e tal, mas uma entrevista oficial, um depoimento, dizendo que... falando, né? Mas não era entrevista, então ele deu um depoimento. Que estava cansado? Não, mas hoje ele remendou. Cansado na véspera do último jogo. Que estava focado. Acho que acho que ele foi muito infeliz, né, de falar isso na véspera de uma final, porque quando todo mundo está se mobilizando, né, e tentando. Mas foi uma entrevista muito louca. Ao mesmo tempo ele fala que está cansado, né? Está cansado às vezes. Pode falar depois, né? Mas não antes da semana da mobilização. Acho que ele foi muito infeliz e deve ter corrigido isso aí. Mas doutor Elvio, ao mesmo tempo, na mesma entrevista, ou quando ficou só com a imprensa do Paraná, uma coisa assim, ele provocou o Internacional. Não, a imprensa também aqui de Porto Alegre, provocou o Internacional, dizendo que já tinha chopp e tudo mais. Hoje até o Lindoso respondeu, dizendo que... Mas isso faz parte do folclore, claro, do futebol, de dizer... Estava muito mansa essa... Como é que vai fazer, as faixas depois? O pessoal já se prepara, já faz faixa, já compra o chopp, né? Acabou o jogo, aí vai sair para comprar o chopp? Não, cada um fica com o seu estoque aí preparado, isso aí faz parte. Mas parece ser coisas internas ali, né? Eu conheço bem o Thiago, o Maninho também conhece, ali tem alguns recados internos. Então, eu acho que ele está preparando internamente o seu vestiário para a decisão. Eu acredito nisso. O Thiago é um cara muito inteligente, não ia se expor se não houvesse essa necessidade. Ou ele está acertado com o Atlético Mineiro. Mas funciona. E vai fazer um período sabático até janeiro. A gente não está dentro, né? Quando tu não está dentro do contexto, tu não sabe qual é a necessidade. Se ele deu essa declaração, ele deu, eu vi a entrevista, houve a necessidade, pode ter certeza disso.
apesar de ser um cara jovem, não ser conhecido pela mídia ainda abertamente, né? Mas ele é muito inteligente, pode ter certeza que isso é um recado, e eu acredito que é um recado interno. Mas não sei até que ponto isso funciona como questão motivacional para jogador, dizer, lá já compraram o chopp, lá falaram isso. Eu acho que isso aí, para o jogador de futebol, eu acho que isso aí já não funciona mais. Eu acho que fica mais para o torcedor e o folclore do futebol do que alguém pensar que, não, falaram lá, então agora nós vamos ganhar, nós vamos ter mais motivação. Acho que... Avancini, você que conhece bem o D'Alessandro, qual é a diferença com e sem? Porque estão dizendo que ele vai jogar, mas se foi muscular, uma hora dizem que foi uma pancada, outra hora dizem que foi muscular e tal, mas o Odair diz, não, ele vai jogar quarta-feira. Acho que não sei. É grande, né? Que é um maestro, um grande jogador com muita experiência, né? Já visto que quando ele entra, ele cadencia o jogo, e eu acho que num jogo como esse de quarta-feira é importantíssimo a presença dele pelo menos um tempo. Eu não sei se no primeiro ou no segundo. Eu penso que a teoria é que nós temos que ir para cima, tentar fazer um gol até os 20, para tranquilizar, não tomar nenhum e depois deixar o tempo correr. Né? Não dá para ser aquele primeiro tempo como foi do Flamengo, que aí é para matar o coração, né, tio? O do Flamengo lá ou aqui? Aqui. Não, aqui há 2 minutos já não precisava, podia não ter mais jogo. Aqui ele foi de Eles criaram uma chance a 1 minuto e outra a 2 minutos, mas claríssimas. Né? A segunda, então, foi Deus que tirou, porque o Gabigol encobre o goleiro e a bola enrosca no lombo e sobe, porque aquilo ali normalmente entra. Mas eu acho que o Odair... discordando um pouquinho, eu acho que o Odair fez certo, porque se o Odair coloca o time para cima, sem ter colocado o time para cima, o Flamengo teve algumas chances. Imagina se o Internacional coloca para cima de cara e abrindo mais o time. Né? Me parece que ele ficou mais Flamengo cauteloso aqui, no primeiro tempo para depois o time não se encontrou, tempo. né? O time não se encontrava ali, não achava a bola, jogou com um time altamente qualificado, que é o Flamengo. Então foi um desespero, o estádio lotado. O Avancini lembra uma coisa interessante, a arrancada contra o Cruzeiro foi a mesma. O Pedro Rocha perdeu um gol incrível. Sim. Mas tu sentia mais firmeza no jogo do Cruzeiro, o time estava mais bem postado e a bola estava sobrando, estava tocando. Quanto o Flamengo, nada dava certo, tio. Era um jogo de horror, né? Não parecia que era o Beira-Rio. Não parecia o Beira-Rio, tanto que calou a torcida, né? Recorde do estádio, e a torcida ficou quieta, não. Né? Tô torcendo que terminasse o primeiro tempo, então não pode acontecer isso de novo agora na quarta-feira. Vai dar 50 mil, né? Eu acho que bate o recorde de novo, né? Mas interessante que a capacidade é 50.842, né? Se der 50 mil, só vai restar um espaçozinho que o outro de paraninfo, de gente que não confirmou e que tem direito a adquirir. O pessoal tem as locadas que não vai, que acaba não indo por alguma razão, né? Então, mas vai lotar até a parte de abril, que é caro. Já está tudo vendido, não tem mais, né? Nem estacionamento tem mais. Então, eu acho que provavelmente vamos bater o recorde da nova era do Beira-Rio, né? E o importante, né, é que sempre vai ter espaço, não tem? Até teve essas polêmicas dos ingressos, mas porque você tem área do visitante, área de segurança que a Polícia Militar exige, que você tem que respeitar, você tem a questão dos patrocinadores que tem que cumprir os contratos. 2.700. Né? Tudo é bastante. Então, na realidade, os ingressos que vão para os organizadores da competição, seja no caso a CBF, e isso, de alguma maneira ou outra, acaba que não. Ou vai cair na mão de cambista, ou vai, de alguma forma, deixar espaço vazio. Eu acho que eu vi aí nas redes comentários, mas já botou 70, já botou 110 mil, né, naquele famoso jogo da seleção gaúcha. Agora não cabe mais, não tem condição de fazer. O Flamengo está querendo voltar para 100 mil no Maracanã. Não tem mais. O Maracanã já botou 160 mil. Porque tem que ter espaço sentado, né? Mas as cadeiras ocuparam espaço. O ensejo, a gente só consegue chegar nesses números em relação às lotações, às capacidades dos estádios, por causa de check-in ou check-out. Né? Porque sempre tem um universo de torcedores que pagam e não vão. Né? Eu tenho sugerido já há algum tempo fazer não check-in, check-out, porque eu acho que é direito do locatário da cadeira, do espaço, dele ir se ele quiser, e se ele não quiser, ele coloca num pool de vendas, mas incentivar esse check-out com um percentual de remuneração senão do ingresso, o cara não vai informar. Senão ele não informa. Não informa. Mas incentiva, por isso que faz check-in e não check-out. Mas incentiva ele, que todo mundo vai ganhar, porque aí ele ganha um percentual do ingresso da cadeira dele, que ele já pagou e que ele está disponibilizando para vender para terceiro.
Então ele recebe um percentual desse ingresso na forma de abatimento lá na mensalidade dele, né? Então ele vai se sentir incentivado porque ele vai baixar a quantidade de valor que ele vai pagar para o seu clube, e o clube está ganhando porque se ele ganhar 20% daquele ingresso que ele está disponibilizando, o clube está ganhando outros 80% que ia ficar parado. Né? Então, eu sou a favor de check-out com uma incentivação, por exemplo, 20%. Agora, tem uma outra coisa que se comentou, mas estão vendendo ingresso a 500, 600 pila e usando a carteira. O cara é dono do negócio, não tem proibição. Eu me lembro daquele jogo Grêmio e Atlético Mineiro, quanta gente dizia, mas que eu pago R$500. Grêmio Atlético em 2016, o Grêmio não ganhava título há muito tempo. Vivi a realidade. Os caras estavam desesperados para ir. Uma senhora me ofereceu 500 reais, mas olha, eu não sou picareta, mas vou fazer o quê? Se eu souber um caminho, eu lhe indico. Eu pago o que precisar. É que na final do Chivas, da Libertadores, em 2010, eu tive conhecimento de sócios vendendo a R$900. Sim, me lembro. Em 2010. Então, você não tem como. Tu é o proprietário, está lá, tu paga. E eu acho que o locatário, ele paga o ano inteiro, em qualquer jogo, em qualquer momento. O problema nós aqui no Brasil, e aí vira toda essa discussão, eu sofri muito isso na Bahia, né? Porque lá os torcedores que querem ir somente aos jogos de final. Eu devo ter recebido umas 100 ligações, pessoal me pedindo ingresso. Gente que eu nem sei quem é. Hoje? Mas, não, ao longo desse que começou, né? O pessoal, inclusive, diz, amigos e tudo bem, como é que tá, mas nunca me ligaram. Agora, é sócio, está em dia, está pagando, quer dizer, né? Então, na realidade, tem que estar lá também naqueles joguinhos do Campeonato Gaúcho, no inverno, chuva, frio. Mas aí que está a discussão. Alguns só entram nesses jogos. Esses que tem que pagar ingresso. Quando você se associa aos clubes, como o caso do Inter, tem do Grêmio, normas. Já tem as regras lá. É isso aí. Todo mundo sabe que a capacidade lá é 40, 50, 60, depende do estádio. E que nem todo mundo vai ter acesso. Então, é uma discussão que não leva a lugar nenhum, né? E houve por questão de segurança, esse enxugamento da capacidade dos estádios com a questão das cadeiras, do conforto, né? E hoje fazer um jogo com 100 mil pessoas é extremamente temerário. Não tem como tu administrar com toda a situação de segurança, de tudo que está em volta. Então, é complicadíssimo. Quer ver, o Inter disse que tomou uma medida e até puniu alguns que estavam repassando a preços exorbitantes a carteira. Uma, que ele não pode fazer isso. E outra, não estou criticando o Internacional. O futebol é uma coisa muito cara. Outro dia o Magrício disse isso aqui e é verdade. O Inter estava vendendo cadeira também. E tem um prazo mínimo, era 3 meses, acho. No mínimo, o cara tinha que pagar 600 pila para ver esse jogo. Porque daqui 2 meses, daqui para frente, os jogos serão mais tranquilos, né? Porque ainda mais se o Inter for campeão, que é o que o torcedor acredita. Aí já carimba a vaga na Libertadores da América. Você tem uma realidade, né? Se houver a infelicidade de não ganhar, a inadimplência vai lá embaixo, né? Vai cair, vai subir mesmo, né? Então você vai sobrar lugar, aquele cara que veio... eu tinha essa situação na Bahia, que era o cara que comprava especificamente por aquele jogo e depois não continuava. E o clube tenta se programar com o seu fluxo de caixa. Esse é o objetivo de ser sócio. Por isso que tem que ser 3, 4 vezes. Por isso que tu tem que fazer... entrou, não sai mais, bicho. Não tem mais. Né? Que antigamente você tinha... Eu tinha uma situação na Bahia quando eu cheguei lá... Mas isso melhorou, né? Melhorou. Aqui no Sul, isso é uma cultura nossa. Tá na Bahia, quando eu cheguei, os títulos terminavam, né? As locações terminavam em dezembro. Aí o que fazia o sócio, inclusive conselheiros do Bahia? Eles deixavam de pagar dezembro, janeiro, fevereiro, porque não tinha jogo, ou não tinham jogos importantes, e queriam em março sentar na janela e voltar a pagar. Quer dizer, o clube tem compromisso em dezembro, em janeiro, em fevereiro, tem que contratar. Tudo igual, até mais. Terceiro, até mais. Né? Então você não pode. Hoje, um plano de sócio, você entra e não sai mais, cara. Né? Você tem que. A renovação é automática manter. É como eu digo, eu sou sócio desde 62, bicho. Mesmo os 3 anos que eu fiquei fora agora, quando eu estava lá em Salvador, eu não deixei de pagar minha cadeira, né? Porque justamente para ajudar o clube e ter meu lugar garantido no momento que eu quisesse e na hora que eu quisesse assistir. Acompanhando vocês aí na live do Facebook, facebook.com/LuizCarlosRec, o Fabiano Borba, mandando um abraço pro Maninha aí e pro Christian. Está nos acompanhando lá em Passo Fundo, né? Lá em Passo Fundo. Faz um grande trabalho lá no Gaúcho. Isso está melhorando, né? Também para vocês, né? Já se fica um pouco mais com o técnico, já se tem um pouco mais de paciência, né? Depende. Não pode perder 3 na sequência. Não pode perder 3. Na terceira tem que arrumar um empate, amigo. Ganhar. Tem que fazer uns pontinhos, senão... O Oswaldo Oliveira, já estamos falando em botar para rua. Na 4ª ou 5ª partida. E basta ver as equipes que estão chegando, né? Em todos os níveis, né? Quem tem sequência de trabalho, os resultados vêm, né? Até nesse planejamento, na nível de sócio-torcedor, acho que tem que implicar isso também. Os clubes muitas vezes se queixam do seu torcedor, se queixam dos custos, né?
mas é muito fácil acabar um trabalho e aventurar e reiniciar um outro. Então, a gente ainda depende muito disso. Mas se é difícil Maninho. pro Grêmio, pro Inter, tu imagina o nosso interior. Veja a situação do Ipiranga, ele colocou em média, não tenho os números exatos, mas 500 torcedores ao longo da Série C. No último jogo deu uma renda de 20 mil pessoas. Como é que tu organiza um jogo desse? Como é que tu organiza um ano do clube projetando 500 torcedores num jogo? Ou em 20 jogos? Não tem como fazer futebol no interior. A realidade é essa. São abnegados, né? Então, se realmente o clube não for muito bem organizado, ele não tem resultado. Teve 9 jogos em Erechim, né? E depois mais um. Mais um. 10 jogos. Tu está falando num clube que tem calendário. Num clube que tem calendário. Esse já é melhorzinho. O Ipiranga está jogando 30 jogos no ano. 30 jogos, né? A gente conhece a maioria dos clubes, estão jogando 11, 12. E agora vai diminuir, né? É impossível, né? E vai diminuir. Vai diminuir. O O jogador joga uma temporada e depois troca de clube para seguir jogando, depois volta. E aí tem que fazer um time, como está fazendo o Novo Hamburgo, só para jogar. Nada contra, né? São jovens e tal. Mas aí está perdendo para o Aimoré, toda vez que joga, perde para o Aimoré. E é uma rivalidade, né? Tem o Gilmar Iser, que é um técnico experiente, tem o Lauro, que é um goleiro experiente, o resto é tudo guri. E aí só para colocar o time em campo. E pelo regulamento que ainda favorece, que a federação já faz um regulamento para todo mundo classificar, para ver se arruma no meio do caminho. Né? Porque senão como é que o Real de Capão da Canoa vai jogar? O Novo Horizontino de Esteio vai jogar? O próprio Aimoré tem dificuldades, o Aimoré conseguiu manter mais ou menos e tal, porque jogou a Copa do Brasil. O Maninho sabe, o Avenida sobrevive daquele dinheiro. Mas as equipes que estão chegando no cenário nacional, de Série A a Série D, são equipes que mantêm em atividade e mantêm seus trabalhos. Basta vocês verem aí os resultados. Mesmo com dificuldades. Vamos lá, quarta-feira, Thiago e Odair. Manutenção do trabalho. Vamos para uma realidade mais abaixo. Jax aqui no São José. O Maninho chegou esse ano no Ipiranga, mas o Ipiranga é um clube que tradicionalmente joga o ano todo. O Brasil de Pelotas joga o ano todo. Então, são onde manteve trabalho, não tem sequência, Juventude, os resultados vêm. Teve sequência. O Juventude começou tomando 6-0 do Grêmio. O Marquinhos, que agora foi emprestado a Chapecoense, sabia? O problema é a pressa. Né? Mas também tem uma outra questão do Juventude, que foi o aporte financeiro da Copa do Brasil. Também ajudou bastante. Sim, quando ele passou pelo Botafogo, ele ganhou 1 milhão. Isso salvou o ano, financeiramente, Já tinha ganho pelo ganhou 2 calendário no que total. ele tinha. Né? Essa é a premiação da Copa do Brasil. Doutor, nesse momento, o lançamento oficial da chapa do presidente Romildo Bolzan, né? E depois começa a campanha, que será uma campanha bem curta, né? São 12 dias. Teremos eleição no dia 28. O senhor espera alguma surpresa? Porque apareceu uma chapa de oposição. Hoje nós fizemos uma enquete lá na Rádio Grenal, que não tem um valor científico, porque basta uma mobilização e já se chega a esse percentual de 20 e poucos por cento. O senhor acredita que a oposição possa fazer 20 e poucos por cento? Olha, Rec, na verdade, eu até pergunto se tem oposição, né? Porque teve alteração estatutária agora em maio para permitir a questão do terceiro mandato do presidente Romildo. E a gente aprende uma coisa lá em direito, que a gente aprende uma regra, que toda regra tem exceção, né? Então, os clubes em si, as instituições, os estatutos, normalmente têm uma situação de permitir no máximo uma reeleição, né? Como regra. E o presidente Romildo justamente é a exceção à regra, né? Conseguiu no clube implantar, acho que verdadeiramente, a questão da gestão, por um lado profissional, por outro lado a questão da gestão responsável, né? Esclarecendo a gestão responsável, aquela que se preocupa com o crescimento sustentado, gasta de acordo com o tamanho do clube, né? Todos os clubes tiveram as gestões que os doutrinadores aí chamam de ousadas, né? Qual é a gestão ousada? A gestão ousada é: eu vou gastar, né? E a conta eu pago depois, né? Todos os clubes, sem exceção, passaram por esse tipo de gestão, tá? Em maior grau, menor grau.
E o presidente Romildo é o que chega para implantar verdadeiramente uma mudança, né, nesse cenário, no sentido de crescimento sustentável, né, e sustentado pelo tamanho, né, do clube, né. Então eu penso que esses dois movimentos que não entraram, é uma chapa com 17 movimentos por um lado, né, que é a chapa de situação, e outra chapa com 2 movimentos. Esses 2 movimentos que não entraram também não são contra a questão do presidente, né? São a favor do presidente Romildo, não são contra a metodologia de gestão, por um lado gestão responsável, por outro lado também gestões profissionais, né? Que é importante a questão da profissionalização. Todo mundo já entendeu que não tem mais era e época para amadorismo, né? O futebol não tem mais isso aí. Então a gestão tem que ser feita completamente profissional. Como é que se faz nos clubes de futebol isso? Mesclando aqueles diretores políticos com diretores profissionais contratados, né? Se junta esses dois e aí com isso se tem gestões profissionais. Não se deixa tudo na mão de uma gestão contratada profissional e também não se deixa na mão, como era antes, até então, as gestões completamente políticas, né? Diretores políticos nomeados. Então, eu acredito que não tenha surpresa nenhuma, o caminho é esse, o caminho é correto. E a opção, talvez, de quem resolveu, aí cada um fala por si, né? Eu pergunto se tem oposição ao presidente Romildo. Acho que não tem, a pacificação é de um nível tal que nem a oposição, e até pelo próprio texto... Né? Mas não tem quem passe no conselho, porque se todo mundo está no chapão, como é que vai um candidato de oposição querer fazer 45%? Não tem como. Não, mesmo que quisesse fazer oposição ao Romildo, não tem como. Porque na medida que o presidente fechou com todos os movimentos, à exceção do Grêmio do Prata, que não tem conselheiro, só tem um conselheiro de oposição, que é o Cabistani. Não tem mais. Então não tem, mesmo que quisesse lançar um candidato, não tem como. Tem que passar pelo crivo do conselho, fazer 45%. Agora, a pergunta mais é no sentido do conselho deliberativo. Sim, mas vale o mesmo. À medida que está todo mundo, todos os movimentos pacificados, todos entendendo que as políticas são corretas, né? Eu cito como exemplo agora, no sábado, teve uma convenção consular do Grêmio, né, onde o presidente Romildo atualizou a questão da compra da arena, né? Veja bem, no jogo Grêmio e Libertad, em março, pela Libertadores da América, né, teve 30 e poucos mil torcedores. Ontem, que o ingresso baixou, foi a 42 mil, 41 quebrado torcedores, né? Normalmente, o Grêmio não consegue fazer uma promoção em razão da questão arena, né? A hora que o Grêmio conseguir assumir toda a gestão da arena, ele vai poder estabelecer o preço que quiser. E a gente sabe que em determinados momentos tem que baixar preço. Ontem foi a prova, né? Um jogo de 3 pontos, né? Apesar de que domingo, acho que acho que pelo aniversário do Grêmio, acho que a CBF resolveu dar um presente pro Grêmio, o primeiro jogo às 16 horas, né? No domingo, primeiro inacreditável. Jogo. Né? Inacreditável. Mas isso facilita, evidentemente, um tempo bom, um jogo domingo, de tarde, 4 horas. Mas os 41 mil não está justificado em cima disso. Está justificado em cima do preço que conseguiram excepcionalmente baixar, né? Então, a questão da compra da arena da antecipação, porque pelo contrato, o estádio é do Grêmio terminando o prazo, né? Nós estamos falando em antecipar e assumir gestão. Eu acho corretíssimo. Isso na medida que aí o clube vai poder implantar as melhores políticas, né? Pensando no principal produto, que é o futebol. Só para explicar, a oposição vai colocar conselheiro. Se fizer 2%, 3%, já coloca conselheiro. Pela questão estatutária, né? Que como nenhuma chapa pode ter o 100%, né? Mesmo em não passando, coloca. Mesmo fazendo 2%, vai colocar. Se fossem 3 chapas, teria que fazer 5%, né? Para colocar conselheiro. Sim. Pois é estranho isso, porque daí a tendência é que se faça um percentual menor.
É uma situação meio complexa. Porque a regra fala que ninguém pode ficar com 100% da composição. Isso. Então, mesmo nessa circunstância, tem que o segundo lugar tem que colocar conselheiro, mesmo não alcançando os percentuais. Maninho e Christian, a declaração do Jorge Jesus, dizendo que os técnicos brasileiros estão defasados. Eu acho que ele não conhece os técnicos brasileiros. Ele conviveu com 10, né? Então, se ele analisar o perfil desses 10 que ele teve o confronto, ele pode dizer isso. Mas o técnico brasileiro, por exemplo, que eu vejo, ele está muito avançado. Nós temos uma grande maioria de hoje aí, entre Série A e Série B, com um perfil e uma multidão de bons técnicos no interior. Com pouco espaço. Com pouco espaço. E para mim aí é que está o grande problema. Tu ganhar mercado, tu conseguir abrir um espaço, um caminho. É quase impossível fazer porque o que fez o Thiago Nunes. Exatamente. O nosso cenário qual é? O cara dormiu o jogador, ele acordou, hoje eu sou o treinador. Então, o Jesus está falando desse perfil. E esse perfil, realmente, ele está defasado. E ele vai acabar. Era aí que eu ia chegar, né? Eu não tiro total a razão dele, porque ele conhece aquilo que é mostrado pela televisão, né? O que mostra a televisão? A Série A do brasileiro. E a Série A do brasileiro, por um bom tempo, foi esse perfil que o Maninho descreve. Mas ainda é hoje, Cristian? Ainda é. Temos algumas mudanças, né, Maninho? Temos algumas mudanças. O Thiago representa essa mudança, né? Acho que é nosso grande espelho, porque tem uma trajetória, tem um conhecimento e a sua equipe mostra isso, né? Os torcedores do Grêmio até agora não entenderam porque o Grêmio perdeu pro Atlético. Nós que vivemos no futebol sabemos. Aliás, a maioria diz que deram o título de presente para o Inter. Nós que estamos no futebol e gastamos tempo, né, estudamos e vivemos da bola e estamos na estrada há muito tempo, a gente sabe por que o Grêmio perdeu. Então, o Jesus se referiu a isso, ele tem razão quando se refere a isso. Tem que vir alguém de fora. A gente que está aqui dentro, a gente não tem espaço para falar, né? Temos pouco espaço para falar. Então, vem alguém de fora, alguém com personalidade, alguém com know-how, né? E se expressa dessa maneira. Mas, como o Maninho falou, nós temos aí uma multidão de treinadores esperando a sua hora, esperando a sua vez, com pouco calendário. A gente sofre muito por isso. Pouco calendário, poucos clubes para trabalhar, principalmente na metade do ano. E a estrutura também precária. Claro. Aí o que acontece? Por exemplo, o Maninho está há 20 anos buscando degrau a degrau. Não te aparece uma chance como o Thiago Nunes? Se tu vai ver o resultado, nessa trajetória dos últimos 5, 6 anos, qualquer ex-jogador que tivesse a minha campanha já estava num nível maior. Tenho certeza absoluta disso. Série A de brasileiro. Tenho certeza absoluta disso. Mas a gente luta contra uma resistência, e é normal isso. Mas a gente é persistente e vai buscando oportunidades. E tenho certeza que elas vão chegar, como chegou para o Thiago e ele aproveitou. Então, para mim, o Jesus não me ofendeu. Mas eu tenho certeza que ele não conhece a realidade. Nós temos excelentes treinadores. É só realmente tu ir garimpar onde se tem. Mas nós temos a realidade da nossa sociedade, né? Nós temos 5% da sociedade que tem dinheiro, menos até. Quais são os principais pecados do Tite, que até ganhou um título agora aí, ganhou a Copa América, sabe lá Deus como, né? Porque ninguém jogou nada naquela Copa América. Até o que melhor apareceu na Copa América foi o VAR. Teve um que outro errinho, né? Incrível. Mas os times em si, o Peru, tomando goleada, chegando na decisão, a Argentina cambaleante, né? O Uruguai andando para trás. E o Brasil meio previsível, assim, o Brasil até pode ser que chegue, porque tem qualidades individuais e tal. Quais são os principais pecados do Tite que vocês veem, doutor Elfio? Olha, eu acho que o time do Brasil... Perdeu o misto do Peru agora? Mas o time do Brasil é muito competitivo. A questão que facilitou, parece que para nós perdeu a graça, porque a Argentina não jogou nada. A gente, com Messi e tudo, eu fiquei muito decepcionado, que seria a seleção que poderia fazer frente, né? E a do Uruguai, que
que era uma das favoritas que vinha vindo, né? Teve a infelicidade de não passar. Então, essa situação do Uruguai e da Argentina, o Uruguai se desclassificando prematuramente e a Argentina não jogando nada, né? Jogando muito pouco, para não exagerar, né? Facilitou. Então, parece que o Tite não tem mérito. Claro que tem mérito, né? Tem mérito, eu acho que o time é muito competitivo. E aproveitando ali o ensejo da questão do treinador do Flamengo, a parte de ele ter sido, acho que bastante antiético com os colegas, aí vocês não falaram, mas eu falo, acho que ele perdeu de ficar quieto, né, nessa situação aí. E ele também está com um pouco de sorte, né, porque ele veio para um time que tá contando com um ataque muito bom, né, privilegiado, com jogadores privilegiados, e um time que trouxe 2 laterais também de primeira, né? Eu quero ver ele num outro time menor ou nos times que vocês estão treinando. Eu quero ver o trabalho dele. Aí eu quero ver ele falar isso aí. Eu nem desejo isso assim para ele, nesse nível. Eu gostaria de... Não, é verdade. Ele competir em condição de igualdade com ele. Aí te serviria. Competir em condição de igualdade com ele dá pra medir força. Grêmio agora? Sem dúvida. Eu gostaria de ver ele pegar do nível da Série A brasileira. Pegar um time com um nível menor e fazer essa conversa que ele estava fazendo. E não só time, né, Fabiano? Claro. As dificuldades do contexto de um clube, que esse é o principal, né? Eu acho que ele não tem a noção da dificuldade do contexto do futebol brasileiro. Claro que não. Os nossos clubes, em comparativo com um clube grande, europeu, as dificuldades aqui são muito grandes, né? Do dia a dia, da política do clube, recém estávamos falando sobre isso, da formação do nosso jogador, do intelecto do nosso jogador. Essas dificuldades o treinador brasileiro vem sofrendo isso na pele, né? Isso está se refletindo na seleção brasileira. Nós já vamos para 20 anos ou mais, né? Sem ganhar um jogo de uma equipe europeia numa Copa do Mundo. E isso tudo se reflete Engraçado isso. das coisas que nós estamos falando aqui. A estatística aqui, é um soco na cara da gente. É muito grave. E nós estamos quase sempre com os melhores jogadores. Isso é muito sério. E outra coisa, né, qual é o erro? Ele deu uma encaixada. A pergunta né? do REC é interessante, né? Em relação ao Tite. O que tu... Eu sou admirador do trabalho do Tite. Acho que a Copa do Mundo, vamos falar bem específico, Copa do Mundo, a gente erramos, né? Houve erro de estratégia, de escalação naqueles jogos decisivos. Mas de todos os treinadores dos últimos anos que passaram na seleção, foi o cara que conseguiu dar uma ideia, dar uma cara de organização, né? Conseguiu colocar os jogadores dentro de uma função, né? De desempenhar um bom futebol. A gente está se adaptando, nosso futebol ainda está se adaptando ao que é feito lá fora. E nós estamos correndo atrás. Olha aqui, ó. Sabe que eu estava vendo um outro tema aqui, que é o Avancini, o Dr. Elvio também tem bastante domínio. Se fala muito da premiação da Copa do Brasil, mas a gente não se deu conta que o campeão da Libertadores vai ganhar mais de 80 milhões de reais. E aí eu fui olhar para recuperar uma informação que saiu lá em dezembro, quando do sorteio dos grupos. Eu fiquei com isso na cabeça, porque é pelo menos o dobro, né, que se pagava anteriormente. Só o campeão ganha 12 milhões de dólares. Sabe por quê? Porque deu uma chiadeira geral, né? Não, por que a Conmebol fez naquela linha da FIFA de levar a final única para o jogo único, levar a final para um jogo único, né? Para uma final de jogo único, né? Ela disse para os clubes assim, vocês vão perder um pouco de receita, porque tem a receita de bilheteria, de arrecadação, porque seriam 2 jogos, agora é um, então se era 100 mil, são 50 mil, e cada um ficaria com a sua renda, né? Então coloca para a final única, mas aumenta, por outro lado, a premiação. Mas por detrás dessa final única, a Conmebol está faturando quanto em cima disso? Então, ela fez uma contrapartida para os clubes, porque cai a arrecadação da questão da bilheteria, mas joga uma final de competição ao estilo europeu para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, não tem outra alternativa. Mas não se badalou tanto, isso que eu quero dizer. Se fala muito... Por causa do aumento da premiação. Não, você não vai ter aqui, mas você vai ter uma premiação maior. Eu estou dizendo nós da imprensa, né? A Copa do Brasil paga uma fortuna, mas a Libertadores também. O vice-campeão da Libertadores já ganha 6 milhões de euros, já ganha 30 milhões quase. 26, 27 milhões de reais, que é mais do que o vice da Copa do Brasil. Mas olha aqui, ó, primeira fase não é muito, segunda fase não é muito, mas aí tem o valor por partida também, né?
Não é só a premiação da fase em si, tem valor por partida. Que aí aí entra a receita de televisionamento, né? Sim, 1 milhão, 1 milhão e 50, 1 milhão e 200. A semifinal é 1,750, que entra a premiação junto com a televisão. Mas o campeão mesmo, somando tudo, dá mais de 80 milhões. Dá 12 milhões de dólares só pela conquista e o vice 6 milhões só pela conquista. E é um bom dinheiro, hein? Por que o Grêmio e Inter não abrem mão do dinheiro do Campeonato Gaúcho, por exemplo, e não dão para os times do interior, né? Seria uma ideia muito bacana. Generosa. Mas eles já jogam por causa do dinheiro. Eles jogam só por causa do dinheiro. Mas é aquela coisa de quanto mais eu tenho, mais eu quero, né? Também tem isso. Não, eu acho que na realidade você tem uma pressão, né? De que Inter e Grêmio participem. Eu sou defensor de que Inter e Grêmio tem que entrar na fase final do Campeonato Gaúcho. Né? Deixar que o interior tenha a possibilidade de jogar, que os clubes tenham a possibilidade de trabalhar e que você faça lá um quadrangular final. Mas daí não tem televisão. Aí que é o problema. O problema é se você tira os dois grandes, né? Vai perder o interesse, os jogos vão ser com 50, 500 mil pessoas, aí dá prejuízo e acaba também não tendo televisão. Então, na realidade, agora no momento que você bota dois times com um custo altíssimo, uma folha altíssima, né, você tem que compensar, né? Não tem outra forma, que é o que leva a público. Infelizmente, essa é a regra do jogo. Agora, talvez perguntar lá para a maioria dos torcedores, todo mundo queria que Inter e Grêmio estivesse fora, fazer o que o Atlético faz, né? Joga com o time B. Que o Petralha vem fazendo isso, vem poupando e tu vai focar nas competições que te dão mais recursos. É polêmico. Porque, em compensação, o glamour do campeonato estadual é aquela história. Na nossa casa, quem ganha somos nós, quem ganhou mais grenais, quem ganhou não sei o que. Tem isso, né? De viajar para o interior, de ter o contato com o torcedor do interior. Teus sócios no interior, né? Inter e Grêmio tem um volume de sócios no interior. E estão viajando cada vez mais para buscar sócios no interior. Eu vou puxar para a questão técnica também. O grande formador dos grandes clubes são os clubes pequenos. Sem dúvida. Trabalhei no Grêmio um bom tempo, fizemos uma estatística uma vez no Grêmio. Do grupo que nós tínhamos de 40, 50 jogadores no sub-20 do Grêmio, apenas 2 tinham chegado no Grêmio antes dos 15 anos. O resto eram jogadores captados em clubes do interior, com 17, 18, 19 anos. O nosso futebol do interior ainda é o grande formador do futebol brasileiro. Se engana aquele torcedor que não conhece a realidade, que acha que se forma lá embaixo. São poucos, são exceções. A grande maioria se forma lá no clube do interior e os grandes clubes vão lá em competições a nível juvenil e júnior e captam esses jogadores. Então a gente está vendo um distanciamento muito grande dos 30, 40 grandes clubes do futebol brasileiro para os demais. Santiago, Alegrete, Três Coroas, cada vez mais tem esse tipo de competição. E é por isso que cada vez mais vai prejudicar o interior se o time não tiver organização. Porque ele vai ter que fazer o contrato de agora, vai ser de 4 meses. O grande quer isso. O time grande quer isso, porque daí o Ipiranga vai fazer o contrato de 4 meses com o jogador. Se ele se destacar, ele vem aqui e busca de graça. Tu já imaginou se o Grêmio e o Inter fizessem o contrato de 4 meses com o jogador? O Barcelona vinha aqui e buscava de graça. Hoje não, ele tem que vir e botar um bom dinheiro. Por que o Everton não saiu? Não saiu porque tinha uma multa pesada. Isso, qualquer jogador do interior hoje sai por menos de R$1.000. Menos de R$1.000. Qualquer jogador de 30 clubes do nosso interior. Porque nenhum tem contrato além de 5 meses. Por quê? Porque não tem calendário. O Bruno Alves, esse que entrou em campo ontem no jogo contra o São Paulo, ele pertencia ao Atlético Paranaense. Jogou no Juventude, jogou no Caxias, depois no Juventude, e ele só saiu do Caxias porque errou aquele montanha de gols contra o Internacional. E belo jogador, eu tinha visto na fase de classificação e depois vi contra o Inter. Eu vi ele jogando contra o Grêmio, olha esse jogador aí, ele infernizou a vida do Capixaba, se via que era bom. Né? Aí contra o Inter perdeu muitos gols, acabou indo para o Juventude. Do Juventude está lá no CSA, o que ele já rodou dentro do mesmo ano. Né? Ele é a base do Red Bull. Mas ele chegou a jogar no Atlético Paranaense, não? Não? Mas eu ouvi alguém falar no Atlético, eu disse, mas esse aí é o mesmo que eu vi no Juventude, ele é no base Caxias. do Red Bull. Então alguém se equivocou ontem na televisão. O Everton, o Maninho fala do Everton. O Everton chega no Grêmio quase há 17 anos, 16 anos, né? Mas a primeira vez não foi com 11? Vindo lá do interior de Fortaleza, lá no interior do Ceará. Então, lá um clube pequeno, lá do interior. Icatu, que teve
leve passagem pelo Fortaleza e veio parar no Grêmio. Então se formou lá no clube pequeno, no clube de periferia, um clube menor. Então é isso que eu falo, esses problemas do futebol brasileiro, vocês orbitam o grande futebol, né? Os grandes valores, as grandes arenas, os grandes jogos. Mas nós estamos se distanciando da nossa raiz do futebol brasileiro, a identidade do nosso futebol brasileiro. Isso está se refletindo na nossa seleção, está se refletindo nos resultados. Não tenho a menor dúvida disso. Mas nessa tua linha eu concordo e já tinha falado isso, que a questão, a gente não pode perder a ciência do futebol, a base do futebol. O Pelé de 3 corações, o Garrincha de pau grande. Exatamente, e não pode acabar com isso. O grande problema é conciliar a questão calendário, né? Já que não é uma competição atrativa do ponto de vista financeiro, né? E a questão do número de jogos que o jogador acaba tendo, que para os clubes que disputam aí Copa do Brasil, Libertadores e o Campeonato Brasileiro, a quantidade de jogos, né? Então tem um limite de jogos que o jogador suporta em alto rendimento por ano. Por isso que eu sou a favor de fazer o Campeonato Gaúcho em 2 fases, né? Talvez criar na primeira fase, sem a presença da dupla Grenal, plataformas alternativas aí para conseguir patrocínio, para conseguir a movimentação, e a dupla Grenal entrar um pouco mais tarde para diminuir e resolver essa questão do calendário. Mas acabar com os regionais, jamais. Eu acho que é uma atração. Para mim, a solução é os clubes do interior ter coragem. Quem tem que ter coragem é os clubes do interior. As cidades aceitar médias. não jogar com a dupla. Porque a dupla realmente... Vocês que trabalharam no interior, vocês se enxergam sem a dupla? Mas para mim ia ser muito melhor. Todo ano eu teria condições de ser campeão. Ou tu acha que em algum momento a Avenida, ou o Ipiranga, ou o próprio Caxias tem condição de jogar com 1 milhão para fazer o ano inteiro contra um time que ganha 10 milhões e paga para um jogador? Eu participei esse ano. Não tem como tu competir. O Paranaense é isso aí, né? Eu estava lá no Cianorte e o campeão do primeiro turno foi o Toledo. Né? O Atlético jogando com o time sub-23, o próprio Curitiba muitas vezes usou a equipe reserva. Por que não, né? Essas grandes equipes usarem os seus meninos, né? Mas aí tem que ter isso que o Maninho falou, tem que ter uma organização dos demais, dos outros, né? Quem tem que se organizar é o interior que tinha que abrir mão e tentar ser organizado, ter coragem de fazer um campeonato sem a dupla. Pelo contrário, a federação fez o contrário do que disse o Cristian. Estabeleceu um máximo de jogadores inscritos para não apatifar e não colocar muitos sub-23, sub-20. Porque é uma exigência da televisão, né? Exatamente. No Paraná, a televisão não tem essa força toda. Não bota grana, não bota nada. E vocês, olha, vejam vocês o quanto o Atlético ganha com esse trabalho de sub-23 no primeiro semestre. Olha, basta ver o time do Atlético. Esse time do Atlético estadual, esse time do Atlético que jogou agora contra o Internacional na quarta-feira, eu enfrentei ele há 4, 5 meses, 5 ou 6 jogadores jogando no sub-23. Bruno Guimarães. Vários deles estão aí. O Rony. Pegando experiência lá no estadual, que é um jogo já de embate muito forte. E quando chega na metade do ano, a época boa dos campeonatos, que está se definindo os campeonatos, esses jogadores começam a aparecer no profissional. Sabe que essa história já se discute há muitos anos, né? Chegou a se dizer que tinha que ter podia-se fazer uma liguija de um ano para o outro até, né? Joga o ano todo, classifica 2 para jogar com o Grêmio Internacional. Mas também é justo isso. O Grêmio Internacional vai entrar só na boa e... Aí a televisão fica muito pouco atrativo, né? O número de jogos diminui muito, né? Tem que ter eu acho que poderia se fazer 2 fases, uma fase inicial sem a dupla Grenal, a outra com a dupla Grenal, com vários jogos, né? Todo mês de fevereiro até fevereiro ou março, né? Até o último dia do Gauchão, fevereiro e março, tirar a dupla Grenal de janeiro ou até 10 de fevereiro, 12, enfim, alguma coisa por aí, e talvez criar plataformas alternativas de transmissão, né, desses jogos para angariar patrocinador e tal nessa primeira fase, que a televisão não vai passar, mas passaria. Mas tem que passar a crise nacional primeiro, né, Avancete? Sem dúvida, né? Eu ainda Dinheiro novo está difícil. Está difícil, não tem. Está aí cada vez mais complicado, né? Aquela farra dos patrocínios, dos valores, eles acabaram quando terminou a Copa do Mundo e depois com a Olimpíada. É uma nova realidade, Está muito difícil de você conseguir. Agora, 2 semanas me ligaram, aí um amigo, estou pegando um time aqui no São Paulo, em São Paulo, me consegue um patrocinador,
faltando 4 meses para terminar o ano, esquece. Não tem, né? Então, se você não tiver aí um trabalho longo... Você está prestando assessoria? Estou prestando consultoria. Né? Fui feito algumas palestras, alguns trabalhos mais de assistência, de apoio técnico, né? E está complicado, está bastante complicado. Porque, na realidade, tudo converge para os grandes, né? E assim como eles estão reclamando lá no interior, nós reclamamos aqui, porque os grandes patrocinadores estão aí para Rio e São Paulo, principalmente para os 3 grandes, né? Palmeiras, Flamengo e Corinthians, e o que sobra... basta olhar a grade de televisão também, é que eles tiveram que engolir a gente esse ano. Né? Dentre os grandes e ainda está se criando uma diferença. Se falava na espanholização, né, de ter 2 ou 3, mas é dificilmente, dentre os grandes, a dupla Grenal vai ficar de fora. Né? Mas lá no Rio, por exemplo, a diferença de Fluminense, Vasco e Botafogo para o Flamengo, do ponto de vista financeiro... Aí, voltando à questão do Jorge Jesus, eu acho que ele tomou muito pau quando chegou, por não conhecer. Deu sorte que encaixou, porque se ele tivesse perdido 3 ou 4, já estava fora também. O Bento, Paulo Bento. Já estava fora. Paulo Bento era mais que ele na hierarquia. E não sei se ele não ganhar a Libertadores, que tem tudo para ganhar, tudo, né? Televisão a favor. Isso é desejo? Não, até não, porque eu queria... Eu acho que agora ele vai ter que mostrar. Não, tem que mostrar. Se tem farinha no saco. Porque tem dinheiro. Pegar o Grêmio completo. Possibilitou, primeiro assim, fizeram uma terra arrasada depois da gestão do presidente Bandeira, foi que saneou o clube. Um clube que devia mais de 1 bilhão e 200 milhões. Era uma dívida impagável. Aí pegou o clube com dinheiro cheio, foi ao mercado, contratou, pagando salários... no meu modo de ver de hoje, fora da realidade. Gastou mais do que arrecada. Né? Gasta mais do que arrecada, quer dizer, tem menos sócios. Agora eles fizeram aí essa semana uma alarde que eles chegaram a 130 mil sócios. É piada para um time que tem 35 milhões de torcedores espalhados, porque o Flamengo, em qualquer lugar do Brasil que tu vai, com exceção do Rio Grande do Sul, ele tem torcedor em sua maioria. Era o segundo maior time que vendia camisa na Bahia. Né? Se eu fosse para o interior lá na Bahia, dava mais Flamengo do que os times da capital. Então, na realidade... É muito fácil. E toda vende mais que o Vitória lá? Muito mais. Se estivéssemos num país sério, não tem como. O Flamengo não estaria jogando agora. Nesse ano, morreram 10 meninos dentro do alojamento do Flamengo. É verdade. Se estivéssemos num país sério, o Flamengo agora não estava jogando. E ninguém fala mais porque está chegando numa final. Ninguém ouço, mas ninguém fala sobre isso. Ninguém fala mais nada. Né? Esse programa de vez em quando traz a Mariju, então eu não vou dizer que nós fazemos diferente. Eu usei já a expressão de vez em quando para me incluir nessa irresponsabilidade de bancar o esquecido. Então eu me incluí. Mas de vez em quando nós trazemos a Mariju, que é a advogada da Chapecoense e do Flamengo. A Chapecoense está nessa situação aí também, porque é uma incomodação diária, eles nunca conseguiram resolver coisa nenhuma, tentaram empurrar com a barriga e claro, um pouco a gente tem até... compaixão com a... que eu entendo as dificuldades que eles passam no interior, defendo a mesma opinião que o Beninho falou, mas também assim, a nós também aqui, vamos dizer, os grandes do Rio Grande do Sul, a diferença é absurda. Tia. Então, para a gente chegar onde nós estamos chegando, o Grêmio numa provável final de Libertadores, Inter disputando aí um título da Copa do Brasil, porra, não é fácil, tia, ter passado por um São Paulo, ter passado por tudo que se passou, e pior, com toda a mídia a favor. Porque tu imagina se tivesse dado um Grenal ou uma semifinal da Libertadores. Ia ter gente cortando os pulsos. Imagina a televisão. Né? Enquanto eu vou mostrar para 80 milhões, se desse um Grenal, iam fazer que nem foi em 2010, na final da Libertadores, que não transferiram a final da Copa do Brasil, que o Santos jogou, se não me engano, com o Sport. Né? E o Inter ficou aqui com o Chivas jogando, mostrando o jogo, final de Libertadores do Rio de São Paulo, não, do Paraná para baixo. Quer dizer, um absurdo. Quando, na realidade, você deveria ter mudado os dias. Mas, Avancini, até aproveitando isso, você que estuda a matéria, o doutor Elvio também. Nós não estamos tendo mais penetração em Rio e São Paulo em índices de audiência. Teve jogos com 24 pontos, 26. Eu acho que eles já estavam engolindo um pouco o Grêmio Internacional a mais pela audiência que estavam tendo dentro de Rio e São Paulo. Nós estamos mostrando em campo, né, Rec? Porque os times estão... Mas eu acho que o povo brasileiro queria Grenal. Estão performando bem. E tu sai dessa realidade. Quer dizer, a própria Copa do Brasil... Entre Atlético Paranaense e Grenal, qual é a maior atração em Rio e São Paulo? E a própria Copa do Brasil, com a saída dos grandes, quer dizer, ficou um time de Minas, um time do Paraná e 2 do Rio Grande do Sul. Isso é um fato inédito. Não tinha como tu escapar. Quer dizer, eu tenho que mostrar... No fundo, eles não queriam. Eles queriam mostrar alguma coisa, ou pelo menos um do Rio, um de São Paulo ou 2 de São Paulo, e a terceira vaga aí entra, ou quarta vaga aí entra qualquer um outro aí, né? E o pior é que a gente diz isso e os caras acham, são recalcados, não é não. É a realidade mesmo. Quantas e quantas vezes? Teve um jogo de semifinal de Libertadores do Grêmio, em 95,
que não passou para lugar nenhum, só para o Rio Grande do Sul. É absurdo, cara. Sim, mais de uma vez isso aconteceu. Onde é que está passando? Não, passa até para Porto Alegre, mas aqui não sai. Novela e não sei o quê. E aí você pega, como é que tu vai formar novos torcedores, como é que você forma simpatizantes em outros estádios, como é que você vai vender camisa? É complicado, né? Dentro da nossa realidade. É o que eles sofrem lá também, nas devidas proporções. A maior receita da dupla é da base, de entrada de venda de jogadores, ou é de cota de TV? Não, cota de TV. O Grêmio hoje... não sei quanto venda, depende. Cota de TV. O Grêmio teve um ano atípico, né, em razão da venda do Arthur, mas tradicionalmente é cota de TV. Esse é o primeiro do... A ordem é cota de TV, patrocínios, ou sócios, agora os sócios estão em segundo, né? E aí vem patrocínios. E, claro, se você tem um ano bom de venda, como o Grêmio tem feito, aí provavelmente a venda de jogadores, ela se... Muda essa hierarquia aí. Agora, se você não vender nada, essa tua rúbrica ela vai lá para baixo. Vamos ver o que disse, afinal de contas, o Thiago Nunes hoje, um dia depois, porque eu acho que de sã consciência ele não ia falar de novo, né? Eu falei, está falado, né? Mas acho que teve alguma interferência divina lá. Vamos ver o que disse o Thiago Nunes. Está 100% inteiro, né? Eu tenho o hábito de normalmente responder o que me perguntam, né? Fui perguntado se está cansado e sim, fisicamente não tem como não estar cansado. A rotina dos jogos deixa a gente extenuado fisicamente, mas como já falei na própria entrevista, mentalmente inteiro, né? A gente estava vivendo um momento histórico do clube, está todo mundo muito focado, inteiro para fazer um grande jogo quarta-feira, marcar história e somos 100% furacão, né? O compromisso total que a gente vem fazendo há muito tempo no clube para viver esse tipo de momento e contamos com o apoio do torcedor aí para quarta-feira e se Deus quiser, não só esse objetivo ser cumprido, mas também a busca pelo G6 até o final do ano. A gente fala na coletiva, né, no momento que está muito cansado pós-jogo, treinamos após o jogo ainda ontem, a rotina está pesada, mas faz parte do jogo isso aí, nós estamos dentro e focados aí para essa final e para toda a temporada, como já fizemos história esse ano, vamos continuar marcando nossa caminhada. O cansaço físico, ele é normal pela rotina, mas a gente está vivendo um sonho, está fazendo parte da história do Atlético, o torcedor acredita em nós, a gente acredita no torcedor, é o momento da gente focar muito nessa final e também nas oportunidades que a temporada nos oferta até dezembro. Mas eu acho que aí tem alguma coisa de Atlético Mineiro. Acho que eu acho que ele teve 5 minutos. E aí falou o que não queria. Pensou e falou. E aí ele fala com naturalidade, vou ver se largo, se fico. Passou por uma carreira provavelmente difícil como todo mundo. Chega aonde chega, vai disputar provavelmente por dado maior título da história do Atlético Paranaense. Num momento diferente. O cara não pode dizer isso, tem que ficar quieto. Escorregou um pouquinho. Escorregou, acho que ele pensou uma coisa e falou outra. Né? É porque quando ele fala em pegar o boné, é que ficou estranho. Já dá a entender que ele pegar o boné para não largar mais. Quer sair, né? Ele dá a entender que ele quer parar, que ele quer sair na sequência, mas isso aí foi muito infeliz e esse remendo de hoje acho que pensou uma coisa e falou outra. Foi 5 minutos na sala do Petralha ali, ele já repensou tudo. Olha aqui, ó, nós falamos em patrocínio, que é o que nos garante aqui também. Por exemplo, nós temos aqui as melhores panelas do mundo. Diga aí, Luiz. Hoje eu quero falar com você sobre qualidade de vida. Você sabia que o óleo da fritura é o principal, é o grande causador do colesterol ruim, do diabetes e principalmente das doenças cardiovasculares? Gente, qualquer óleo, quando você aquece a mais de 100 graus, este óleo se torna gordura saturada. Aí sabe o que você faz? Você mergulha o alimento nesse óleo e frita. O alimento absorve esse óleo, você acaba comendo esse óleo, essa gordura saturada que vai fazer mal para a sua saúde. É por isso que nós estamos trazendo para você as melhores panelas. As panelas da Friggold que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Você vai poder fazer a carne, o frango, o peixe, o omelete, qualquer alimento, o que você imaginar,
sem utilizar mais o óleo para você poder preparar o seu alimento. Ah, e a grande surpresa que a Frigigold trouxe para você. Na hora da limpeza, você vai passar um papel toalha e pronto, tá limpo. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas. Então você não vai perder mais tempo na pia lavando panelas. Não é o sonho de toda dona de casa? Já imaginou ter panelas para você nunca mais precisar perder tempo lavando panelas? Olha só, o desconto autorizado pela fábrica era de R$200, mas quem ligar agora, atenção, nós estamos dobrando esse desconto. R$400 de desconto para você que ligar 4003 4220. Você vai receber todas as panelas, vai receber brinde especial e a sua parcela vai ficar bem pequenininha. É só você ligar 4003 4220. 4003 4220. Você vai dar só um toquezinho e a Frigigold retorna a ligação para você. Decidiu? Não quer mais usar o óleo? Quer ter mais qualidade de vida? Então liga 4003 4220. 4003 4220, você vai ligando 4003 4220 e a gente faz um intervalo para você ter o tempo de ligar e conferir essas barbadas aí da Frigigold. Já voltamos. Exatamente. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. A esta hora, Beira-Rio, depois de amanhã, a Vancini vai estar saindo gente pelo ladrão. Vai estar 5 bonito. da tarde já vai ter metade da... Vai estar bonito, uma super festa, né? E acho que merece, tem tudo para ser um grande jogo e efetivamente vamos ver se a gente consegue botar mais essa taça no armário. Né? Ruas de Fogo chamaram a atenção do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Aí se mostra a competência do Internacional nos últimos tempos de se articular, de se mover. E eu tenho feito uma teoria que eu tenho até escrito. Tem que chamar a atenção, porque você não... Escrevo em alguns artigos, como tá chato fazer futebol, né? Na realidade hoje. Porque hoje com as redes sociais tu toma pau, eles aqui que trabalham na comissão técnica, qualquer coisinha toma pau. E aí tu vai fazer um evento e a Conmebol vem e proíbe as ruas. A restrição é muito... Na rua. Né? Sob pena de ser penalizado, porque tá muito chato fazer futebol, né? Bom ter o que ele queimava foguete à vontade, vazia. Proibiram na rua. Proibiu na rua. Na rua. A Conmebol não tem ruas de fogo. Né? Se bem que a torcida fez, né? Mas fizeram correu risco, né? Teve uma multa hoje para um clube, não teve? Teve. Eu acho que foi um da Argentina, que os caras largaram largaram dentro do estádio. Mas está muito difícil, cara. Eu até concordo que no estádio não faça, mas para aí. Tu vai interferir porque é o conceito FIFA, o entorno pertence ao evento. Aí fica aquela coisa fria, né? Mas atacar os ambulantes, atacar toda aquela coisa que fica em volta ali, prejudicando a arrecadação de impostos, prejudicando os clubes, os parceiros dos clubes, ninguém faz. Mas é que só eles querem faturar, né? Por isso que o conceito esse FIFA do entorno, né? Que exige que toda uma área de entorno não se possa fazer publicidade, tem que obedecer às regras ali da FIFA, eles acabam ficando donos. O ano que vem as rádios vão pagar para transmitir. Esse ano já tiraram do ar o Facebook. Está definido já? Mas é quase certo, porque já estavam negociando lá nas cabines. Estava comentando o jogo lá e estava o Diogo Rossi lá, da Rádio Grenal, negociando com o Gardelon lá. E o Facebook tiraram do ar. Só pagando para ter transmissão via Facebook, as emissoras de rádio. Nós temos transmissão de Facebook em Copa do Brasil, Gauchão, Brasileirão. Isso que vocês não mostram a imagem do jogo. Não pode. Só o som. Nada. Nem som, só a cabine. Só o som do rádio. Sim, o som do rádio. Mas do estádio, quanto menos coisa, nem um boletim com o fundo do estádio lotado a gente pode fazer e colocar no Facebook. Nada. Vai se incomodar. Tira essa publicação aí que... Eu fiz uma filmagem, a torcida do Inter acendeu os celulares, né? Ligou os celulares e tal, e acendeu a luzinha dos celulares. 5 minutos depois, tire isso aí que vai dar problema para a rádio. Isso não tem nada a ver com a rádio? Não, tem sim. Tu representa a rádio. Que coisa impressionante, né? Mas é assim. Tá difícil fazer tudo é a voracidade pelo dinheiro. Terceira vitória seguida no Brasileirão devolveu o Inter ao G4. Segue a diferença de 9 pontos para o líder Flamengo.
Colorado volta a campo no Brasileirão domingo contra Chapecoense no Beira-Rio. Foco agora para a decisão da Copa do Brasil, quarta-feira, 9h30 da noite. O treinamento de hoje foi fechado, o time em princípio está definido. O D'Alessandro sentiu um desconforto muscular no treino de domingo, mas o Odair garantiu a presença do atleta. Thiago Nunes falou em chopp já comprado em Porto Alegre e Lindoso hoje rebateu dizendo que esse tipo de motivação já não cabe mais no futebol. No Grêmio, Tricolor subiu para a 8ª posição no Brasileirão, segunda vitória seguida, sequência de mais 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro até o primeiro duelo contra o Flamengo na Libertadores. Santos na Vila, o próximo adversário, depois Avaí na Arena e Fluminense no Rio. Tendência é que Maicon esteja recuperado e à disposição para enfrentar o Peixe. Kahneman também deve retornar ao time. Já correndo, Léo Moura deve levar pelo menos mais 10 dias para poder atuar. Venda de ingressos para o jogo de ida diante do Flamengo já inicia amanhã. Já voltamos. Insufilme Automotivo. Soluções para estética e manutenção do seu veículo. Películas de controle solar e de segurança para vidros, envelopamento total ou personalizado. Proteção de pintura, polimentos, limpezas de bancos em tecido e couros, higienização de dutos de ar-condicionado. Ligue, agende 30 21 23 23 ou WhatsApp. Pode mandar agora 99583 9150. Só Portas. Conheça o lançamento do kit Porta Pronta. É um kit completo, não precisa de pintura, já vem com laque. Você adquire a porta já com acabamento final, prontinha para instalar. O kit Porta Pronta conta com folha de porta, jogo de batentes com borracha amortecedora, jogo de guarnições reguláveis, jogo de dobradiças já instaladas e a fechadura, que é o item opcional. Vá conhecer esse novo lançamento. Showroom Só Portas, em Porto Alegre, Protásio Alves 2103, em Gravataí, na Avenida Centenário 428. WhatsApp 995291926, já fala com a Patrícia. Para você, amigo construtor, sempre descontos especiais. Construindo ou reformando, Só Portas. O nome já diz tudo. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça seu cartão Fidelize, o programa de descontos Sanar Farmácias. Até 70% de desconto para você. Central de Imóveis, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução que você precisa. Acesse Central de Imóveis, rstudojunto.com.br. Administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis do amigo Domênico Vaca, José do Patrocínio 381-385. E vamos visitar um dos lugares mais bonitos da região sul do país. Praia Lagoa Cortada. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Fala com o Laíri aí que vai sair negócio, o homem é bom de negócios. Por falar em fazer negócios, o que é que você acha, Vancini, que o Inter pode fazer dinheiro se os medalhões têm mais de 30? Acho dos que jovens. Continuar dando oportunidade para a base, né? Eu sempre sou um Nonato, defensor. por exemplo. Nonato, né? E outros aí que tem que voltar, tem que dar oportunidade, né?
Eu gostaria de ver o nosso centroavante, pelo menos jogar aí Pedro Lucas. Pedro Lucas, né? Ele tem porte e tá uma oportunidade de jogar mais tempo. Né? Até porque o Guerreiro também, se não for pela idade, se continuar jogando essa bola toda aí, ele não vai ficar por muito tempo aqui. E eu acho que a base é o ponto e tá aqui o pessoal que conhece. Né? É onde eu gostei do lateral direito do jogo de ontem. De novo, né? Heitor. Ele é bom, né? Interessantíssimo. Acho que ele jogou o Grenal. Jogou bem o Grenal. Foi bem. Jogou bem contra... que jogou ele na São Paulo. Ele na direita, o Zeca na esquerda. Aliás, para mim, amanhã, quarta-feira, contra o Atlético Paranaense, o plano B do Internacional, vocês técnicos conhecem muito mais do que eu, não começa por atacantes. O Wellington Silva, não começa por Sobis, começa por Nonato e Zeca na esquerda. Porque do Wendel nós já sabemos que dificilmente vai sair alguma coisa. E o Nonato pode contribuir. Aquela história de box to box, área até a outra área. Eu acho que não precisa sempre entulhar um monte de atacantes para tentar resolver a encrenca. Até porque não é daqueles jogos que você tem que fazer 3, 4, 5. Tem que fazer um, pelo menos para matar a vontade do torcedor de ver teu clube encaminhado para ficar na condição de igualdade. Porque por enquanto está na frente o Atlético Paranaense. Uma coisa que vocês vão perceber é que ele não inicia mais com Sobis e D'Alessandro. Acho que aquele primeiro tempo contra o Flamengo, o Inter tinha muita dificuldade de roubar a bola. Aprendeu a lição. Não conseguiu ter a bola nunca. Mas quando ele saiu, ele é que tomou os 2 gols, por incrível que pareça. Isso são coisas do jogo, né? Mas o primeiro tempo é emblemático, né? E deixar um zagueiro só também não vai mais fazer. Né? Não, mas foi no jogo da volta. Mas para mim passou muito por isso, né? Você com as beiradas do campo hoje, se você não tiver velocidade e força, você não se torna competitivo, né? E com o Sobis e o D'Alessandro teve muita dificuldade. Então essa escalação, acredito que o Odair não vai repetir mais. Vocês acham que o Nonato pode jogar na do D'Alessandro? Bem treinadinho ou não? Não, eu acredito que não. Olha, na minha opinião, eu só usaria o D'Alessandro por dentro, como um meia. Mas aí entra a questão do sistema, né? Ele achou uma ideia equilibrada de jogar com 4-1-4-1, e aí o D'Alessandro só pode ser um jogador de lado, né? Mas você ter ali Guerreiro e D'Alessandro e mais um que não marca, você fica muito vulnerável. Então vai passar por isso. E o Atlético vai vir voando. E nós vimos no jogo contra o Cruzeiro que a cabeça do Guerreiro é perfeita, mas o corpo já não acompanha mais. Aquelas 2 arrancadas que ele perdeu pro cara saindo na frente, né? Eu disse a mesma frase comentando o jogo, cabeça perfeita. Dá um toque largo, porque ele tem pernas compridas e largas e tem até uma certa velocidade, mas não tem mais. Não, o ritmo não vai. Não acompanha. Não acompanha. Eu tô curioso como é que vai vir o Thiago. Se fosse o Fabiano Daitz ali, já vinha fechadinho. Mas eu conhecendo o Thiago, ele vai querer jogar. Isso é o maior mito, e tu sabe que é mito. Se fosse com o Fabiano, o Inter não ia virar o jogo nunca mais. O maior organizador de defesa tá aí do Brasil. Mas ele meteu uma obrigado, cara. Não, Bom, fomos a melhor defesa da competição. Mas não está sendo bravata, não. Mas ele meteu uma retranca contra o São José uma vez, chegou aqui comemorando a retranca. Quem? O Avenida. Na Copinha, não foi na Copinha que vocês ganharam a Copinha? Foi, mas ele comemora a retranca. Comemora. Não é verdadeiro. Mas aqui não te preocupa, porque o Fernando Carvalho uma vez me disse numa coletiva que ele era retranqueiro de carteirinha. Eu fiz em dizer também, né? Ele me contratou para o Cianorte por isso. Primeiro a defender. E me levou para lá para isso mesmo. Viu só? Aí a prova viva. Mas começa pela defesa, né? Time equilibrado, se você não defender, tá muito longe da vitória. Nós começamos aqui o programa e eu comentou que o Inter tinha que atacar, né? E é uma coisa muito simples, né? Como se simplesmente tu partir pro ataque vai te dar uma vitória. E não é verdadeiro. Tu tem que atacar, mas tu também tem que defender. E para mim o segredo do resultado tá aí. Porque o que vale mesmo é o resultado. O Inter ontem botou um time reserva, foi lá e ganhou. O que vale é o resultado. Se tivesse perdido e perdeu o título, iam dizer assim, jogou fora o brasileiro porque botou o time reserva. Hoje ninguém falou isso.
Hoje acertou. Por quê? Porque ganhou. O que vale no futebol é o resultado. Então tu tem que atacar, mas tu tem que defender também. É que pegou o adversário certo na hora certa. Mas o não é Atlético tão Mineiro não simples. se organizou nem minimamente. Tomou um vareio no começo do jogo. O Parede perdeu 3 chances de gol em 5 minutos. Mas não é só... Na cara do goleiro. A Mas zaga o que é isso? do Atlético, Ninguém marca. né? Tá com uma certa idade a zaga do Atlético, Certa vazando, né? E o goleiro do Internacional também fez 3 defesas, né, fantásticas, né? Mas é o que vale, a questão é o resultado, e aí se traz a estatística da Copa do Mundo, que a maioria dos times que venceu foram times que a postura foi defensiva, né? Então esse é o grande dilema do futebol, né? Quer dizer, nós vamos atacar ou defender, nós vamos ser propositivo ou vamos ser reativo, né? Eu acho que a questão física ela ficou tão aprimorada que está faltando espaço, né? Então a minha tese é tirar um jogador, deixar menos um, porque se antes corriam 2 km, 3, 4, há 30, 40 anos atrás, há 5, 8 anos se corria 5, hoje está se correndo quanto? 12? 10. 10, 12, né? É aí. Tem jogador, inclusive, que fica preocupado com Sim. como é que é o GPS, aquele que vai dar que ele não correu no mínimo X quilômetros. Quer dizer, o sujeito não precisa jogar. Um jogador do CSA que ontem Tem que perdeu. correr. Teve um que perdeu, né? Então, eu sou a favor de tirar um jogador, né? Para criar mais espaço, para tornar o futebol o mais técnica e menos em posição física. Agora, aí por acima, né, que é o desejo do torcedor, né? Porque não dá para ficar naquela agonia de saindo com uma desvantagem de 1-0 e aquele enrosca de bolinha para o lado e bolinha para trás e tu jogando em casa. Então, e a torcida vai morrendo, né? A torcida vai morrendo. Então, tu tem que aproveitar. Eu concordo contigo, tem que ter o equilíbrio, mas também tu tem que aproveitar toda a energia Mas do o Inter estádio, já joga com equilíbrio, já jogam 3 volantes. né? Agora, tu já jogar e tu ficar ali como torcedor, meu amigo, no sacrifício é para matar. Não, claro. Mas realmente tu vai chegar lá no final, de repente tu vai achar 1 ou 2 gols, mas... A nossa realidade e a minha realidade, as pessoas dizem, o Maninho é retranqueiro. Eu quero que tu entenda o seguinte. O Maninho se mordeu no Richard. O Avenida vai jogar contra o Corinthians. Joga os 11 As dentro do gol, pessoas 11 dentro do queriam gol. que eu fosse Vai atacar o atirar Corinthians. pra frente. Vai jogar Lá em lá na Itaquera, frente. Mas entrou para histórias, nunca mais vão te esquecer. lá em Eles São queriam que Paulo. eu fosse atacar o Tomaram um Corinthians. susto, hein? É mais ou menos Tomaram um perguntar. susto. Eu gostaria de perguntar assim: o Grêmio, quando foi jogar contra o Real Madrid, ele atacou o Real Madrid ou ele se entrincheirou lá atrás? Tem que reconhecer o adversário e Tem jogar que segurar. conforme. O Inter, quando jogou contra o Barcelona, ele atacou o Barcelona o tempo inteiro ou ele Se segurou. se segurou, né? Então foi assim mais ou menos que a gente. Você tá lá na arquibancada. Então, Já voltamos. Agora eu quero falar com você, motorista de aplicativo. Precisa trabalhar sossegado, sabendo que o seu veículo está com proteção total para qualquer tipo de dano e sem pagar mais caro por isso? Vá proteger o seu carro com a Bem Protege. Proteção total para veículo de aplicativo, todo mundo faz lá. Sem análise de perfil do condutor e sem pesquisa de SPC e Serasa. Cobertura completa, ligeirinho, com 100% da FIP, em caso de roubo, furto ou perda total. Assistência 24 horas, cobertura de R$100 mil contra terceiros, carro reserva e muito mais. Entre em contato agora, faça sua cotação e rode protegido com valores que cabem no seu bolso. WhatsApp 99526-5500. Bem Protege, o nome já diz tudo. TBK Serviços é uma empresa especializada em reformas, construção, terraplanagem e demolições. A TBK Serviços tem todas as soluções para sua obra: limpeza, preparo de terrenos, hidráulica, elétrica, porcelanato, pintura, gesso. TBK idealiza, projeta e realiza sua obra por completo. Ligue 983 19 6410 ou 3207 7976. Siga no Instagram, @TBK Serviços. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC,
Materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 34666133, fache.com.br. Rony é o principal perigo do Atlético Paranaense? É a válvula de escape. É ali que vai buscar os Quando você contra-ataques. trabalhou lá, ele jogava em Belém do Pará ou no Náutico? Ele estava fora do país. No Japão? Estava fora. Estava no Japão, né? Mas o Thiago vai ter uma proposta agressiva. Ele não vai ficar defendendo só, não. É a forma de propor jogo, é como ele pensa futebol. Eu acredito que ele vai jogar mais adiantado. Vai ser um bom embate. Tá deixando o Avancini nervoso. Você chega a se encolher na cadeira. Esses homens ainda vêm para cima. Mas se vier, pode tomar também, né? Se o Nico Lopes tiver uma noite inspirada, né? O Bruno, esse lateral direito, melhorou, né, Maninho? Ou voltou a ser o que era? O que eu acredito assim, do Atlético é que a intensidade do Atlético é que pode complicar o Inter. Para mim é um time muito intenso. E aí é que tu vê toda a questão de trabalho e até de filosofia do clube. Para mim é claro que o Inter é o favorito, tudo, mas essa questão de time, para mim, é que pode fazer o título do Atlético. A intensidade do jogo que eles têm. Eu acho que Vale a pena secar ou o senhor acha que é pare corrida? Não, eu acho que essa questão da intensidade do Atlético, eu acho que ele se faz valer muito da questão do gramado sintético, que a bola corre mais e eu acho que ele acaba levando uma vantagem. Num gramado comum, eu acho que não é tanto, mas a questão estratégica, eu acho que vai ser meio parecido com a questão de Inter e Flamengo, né? Flamengo sabendo que marcando praticamente acabava. Então ele não abdicou do ataque e adiantou um pouco a marcação e perdeu 3 ou 4 oportunidades que poderia já ter terminado no primeiro tempo, né? Então acho que o Atlético, e ainda mais conhecendo o perfil do seu técnico, eu acho que ele vem com uma estratégia parecida, né? De adiantar um pouco, não abdicar do contra-ataque, né? E se ele conseguir fazer o gol, aí fica, né? O Internacional vai ter que fazer 2, né? E aí fica mais complicado. Onde é que entra o peso da torcida nessa hora? Christian, Maninho, principalmente no começo do jogo, né? Eu acho que aquela pressão inicial que o Internacional vai colocar, se o Atlético conseguir passar por aqueles 20, 25 minutos, o jogo começa a se desenhar mais para o Atlético. E a torcida também vai tendo um receio, né? Quando a torcida não vê seu time vencendo o jogo, a torcida começa a Por isso que eu falei, né, Rec, nesse programa, de tentar marcar pelo menos um gol até os 20, porque a torcida do Internacional, e sempre foi uma dificuldade que eu tive quando estava lá, ela vai murchando, né? E no jogo do Flamengo provou isso. Então, se o time não conseguir performar, ou pelo menos a torcida entrar em sintonia com o ritmo nos primeiros 20 minutos, a tendência é que tu vai calar o Beira-Rio e aí vai ficar bom para o Atlético, né? Aí o Atlético vai com jogadores muito jovens, muito velozes, né? Com muita intensidade. Amanhã tem que ser, na quarta-feira tem que ser um desenho diferente. Espero que o Odair efetivamente não abra a mão da defesa, de proteger, que não pode tomar gol, isso é mais importante. Aí concordo com o presidente Carvalho, que sempre dizia isso, né? Que o importante é não tomar. E vamos tentar fazer, e depois que fez, pelo menos aí vai levando, né? Tem ainda todo o segundo tempo para administrar. Nonato ou Patrick? Aí tu está falando da experiência com a juventude. Eu acho que o jogo de quarta-feira tu precisa de cara mais cascudo e o Patrick tem mais experiência, né? Patrick, vai jogar Patrick. Vai Patrick. Não, que vai jogar eu tenho certeza. Mas vocês fariam o quê? Eu tenho tanta preocupação, eu queria ter essa dúvida aí. Pode mandar qualquer um dos dois do Piranga que a gente... Cristian. Ele vai de Patrick. Futuro? Maninho, vai continuar no Ipiranga? Eu estou esperando. Nós encerramos e não teve contato. Eu acho que a semana que vem a gente deve encaminhar alguma coisa. A Série A o ano que vem, né? Cristian. Esperando contatos. Conversando. Vancini, Obrigado sucesso. mais uma vez aí. Doutor Léo, boa sorte na eleição que vem antes de Grêmio e Flamengo. Né? Que é interessante isso. Até amanhã.